superar algum traço, promover alguma mudança, é muito mais forte, muito mais esclarecedor do que 1000 palavras. Né? Tem até aquela frase, a imagem, né, vale mesmo. O que está por trás desse dito? É a força do exemplo pessoal, tá certo? Então você tem muitas vezes o caso do primeiro filho da família que vai fazer uma faculdade, não é? O primeiro integrante da família que vai aprender uma segunda língua, né? O primeiro integrante de um grupo que vai fazer uma viagem. O desbravador. O desbravador, aquele que não perde as suas energias ou não foca as suas energias no blá blá blá. Olha, faça isso, faça aquilo, aquilo é melhor. Aquele que vai, faz, não com o intuito de mostrar, de ser melhor que ninguém, mas olha, de deixar claro que é possível. Entende? Correto. E essa força do exemplo é letais para o grupo. Talvez naquele momento ele seja o mais lúcido do grupo. Exatamente. E aí naquele momento ele faz uma autossuperação e mostra para o grupo o que é possível fazer. Exatamente. E o emprego da lucidez nesse processo, ele é o que vai permitir a pessoa a sair da robotização existencial, que nós falamos lá atrás, né? A lucidez é a peça-chave para você sair dessa condição de estagnação. Né? Quando você começa, tem esses momentos de picos de lucidez, quando você está mais lúcido para o processo, você consegue aí promover as renovações, né? com mais otimização, por assim dizer. E vamos insistir um pouquinho na lucidez. Como é que o nosso telespectador, você aí, nosso amigo que está em casa nos assistindo, nosso companheiro de evolução aqui desse planeta Terra, como é que essa pessoa vai fazer para ter um ganho de lucidez? Ela vai abrir um livro? Como é que você vê isso, essa lucidez? O que a gente... vamos entender esse termo lucidez, né? Lucidez a gente pode considerar que é colocar luz sobre algo, ampliar melhor a visão sobre algo, tá certo? Então a gente começa a ter lucidez num exercício reflexivo, mental mesmo. A gente precisa passar a refletir sobre as coisas. Nesse aspecto, a gente pode dizer que o acriticismo, ele não favorece a lucidez. Pelo contrário, a criticidade, né, o ato de refletir, com colocar crítica, razão sobre os processos, vai ajudar a aumentar a lucidez. Então, por exemplo, no processo de renovação pessoal, tem uma falácia que representa muito bem a falta de lucidez para o processo de renovação. Você deve conhecer. Fiquei curioso agora, que falácia é essa? A falácia é: todos os caminhos levam a uma coisa só. Sim, isso existe. Isso é muito difundido, né? É uma frase da moda na nossa sociedade. Todos os caminhos levam a uma coisa só. O que tem de equivocado, de distorcido nessa frase? Essa frase ignora a possibilidade de aproveitamento do tempo. Ignora a possibilidade de você ampliar sua lucidez com relação aos seus processos e aproveitar melhor seus recursos. Quando você fala que todos os caminhos levam a uma coisa só, é quase como se você falasse todas as pessoas têm os mesmos recursos e tanto faz. Qualquer atitude que você tiver não vai fazer diferença. É terrível isso. É terrível. É igualar todo mundo num processo de robotização. Né? Então a gente verifica aí que o aumento da lucidez visa justamente você sair desse processo falacioso de que no fluxo está tudo certo, né? Que sem empregar a sua vontade, que aquela postura de assídia, né? De preguiça, de moleza, né? de deixar-se ir, de deixar-se levar, é suficiente porque você vai chegar a algum lugar. Obviamente que você vai chegar a algum lugar, mas qual foi a qualidade desse processo? Pode perder o atalho, para começar. Temos atalhos evolutivos. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo simples. Quem está na droga, por exemplo, quem vai entrar nesse caminho das drogas, será que é um atalho evolutivo ou será que ele está num caminho de evolução mais longo? É uma questão interessante. As drogas, você citou no bloco anterior, quais eram os pontos hoje da sociedade, dos modismos, né, que mais influenciavam aí o processo da robotização existencial? As drogas são hoje um dos fatores que mais influenciam, que mais propiciam a questão do robotismo. A droga por si só alienia a pessoa da realidade.
Tá certo? Então a droga, ela baixa a lucidez da pessoa. Ela cria, inclusive, um mundo à parte. Então, que é um mundo de robotização. Como se colocasse um software diferente ali para aquele robozinho vivenciar por alguns instantes. Olha para você, o quão alienante é isso. E o processo da lucidez seria o oposto. Seria o oposto. A pessoa vai fazer as próprias escolhas da vida. Ela vai elaborar, planejar. Ela vai refletir sobre o que chega até ela, sobre a qualidade do que chega até ela, sobre a qualidade das opções que estão sendo oferecidas para ela. Muitas vezes, lucidez é não, é a postura do não, não, isso eu não quero. Muitas vezes, lucidez é dúvida. Eu não estou certa em relação a isso ser a melhor escolha. Vou refletir sobre Vou ela. refletir sobre isso. Então, lucidez não é certeza absoluta. As certezas absolutas, ou os tais dos dogmas, né? Eles, em geral, não são lúcidos. Semana passada teve aqui, com você, aí, meu amigo telespectador, teve o pesquisador Giuliano Ginani. Seu amigo, nosso amigo. De evolução. E ele falou uma frase tão interessante, o ônus do não. Às vezes o não custa para a pessoa. Sim. Custa uma cara feia. O que você poderia falar para a gente? Vale a pena bancar esse não? Sim, vale a pena bancar esse não. Inclusive porque no processo de renovação consciencial, de alguma forma, você vai precisar empregar o não para algum aspecto. Não quero mais isso. Não vou fazer mais desse jeito. Não vou estar mais todo final de semana nessa atividade com esse mesmo grupo. Claro. Então você vai fazer uma escolha. E a escolha, ela vai nos deixar, vai nos impor o uso do não para alguma coisa e o uso do sim para outra. E o que eu acho interessante, não apenas os nãos óbvios, como não às drogas, Sim. não aos vícios, mas aquele não socialmente aceito. Aquele não que não é socialmente aceito, né? Aquele não que as pessoas em geral não entendem. Por que você não quer mais isso? Isso. Por que você não vai mais todo domingo comer macarronada na casa da mamãe? Esse tipo de não Exatamente. Eu acho mais complicado. É o mais complicado. Por quê? Porque as pessoas, quando uma pessoa se propõe a renovar os seus hábitos, a entrar, investir nesse processo de renovação pessoal, ela vai muitas vezes enfrentar a seguinte postura do grupo. O grupo passa a não perceber a ideia da pessoa, mas a pessoa como um todo. Então o grupo passa a rejeitar a pessoa, não a ideia. Não faz essa distinção, tá certo? Então quando a pessoa fala não para o grupo também fala não para ela. Então você precisa necessariamente romper com alguma coisa, com um grupo, com uma ideia, com um hábito. Isso tudo é muito custoso. Isso aí realmente é a princípio chocante. E eu gostaria, no próximo bloco, vou ter que chamar um intervalo, o tempo está voando, e voa nesse programa aqui. E no próximo bloco eu quero voltar com as consequências disso tudo. Nós já entramos um pouquinho nisso, mas como é que vai ser a repercussão disso tudo? No próximo bloco, mais Ciência e Consciência. Volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com a Adriana Bona. Adriana, como nós vamos fazer essa renovação? Como nós vamos chacoalhar esses valores pessoais? Como botar a pessoa para evoluir? Como ela vai chegar a essa conclusão pessoal? Certo. Bom, esse processo da renovação, dentro do contexto da evolução pessoal, a gente vai observar que ele vai ocorrendo em camadas, né? De uma mais superficial, que muitas vezes vai ser simplesmente a substituição de um hábito por outro. Eu antes fumava, agora eu masco chiclete. Ok. Veja, a ansiedade continua a mesma, mas ela mudou um hábito. E esse foi um processo. Já é positivo, já é um processo de mudança. Mas não é profundo. Já demonstra um abertismo, mas é muito superficial. Sim. Porque os fatores que fazem com que a pessoa tenha necessidade de ter uma válvula de escape não foram abordados ainda nesse nível da renovação. Mas começa assim, né? E aí, como a pessoa vai conseguir descascar essa cebola, por assim dizer, né? Saindo dessas camadas mais superficiais para ir para o que realmente interessa, que são os valores,
os princípios pessoais dessa pessoa. E não simplesmente os hábitos, as rotinas, a cor preferida, o carro, a cidade, entende? Isso tudo é importante, né, de ser renovado, mas ainda é superficial. Estamos falando de ética mesmo, valor pessoal. Valor pessoal, aquilo que a pessoa considera como mais adequado, o melhor, o mais otimizado dentro do conceito pessoal dela, da ótica dela, o paradigma da pessoa, a forma como ela vê o mundo. Então isso é muito profundo, com certeza isso é muito profundo. Bom, Adriana, nós entramos aí na questão dos paradigmas. Eu gostaria que você abrisse um parênteses agora.